Olá pessoal, vamos para mais um conteúdo. Agora é sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Começando aqui com a parte de multiplicação. Pessoal, coloquei esse exemplo para vocês entenderem melhor. Seguinte, José comprou uma bicicleta que pagará em 5 prestações de R$ 45 cada. Qual é o valor da dívida de José? Para calcular a dívida de José, pessoal, podemos escrever da seguinte forma. Menos 45 mais, menos 45 mais. Esse menos é referente à dívida. Quando é dívida, a gente coloca negativo. Esse mais, que está entre os parênteses, é para representar que eu vou juntar essas parcelas, certo? Então, se eu tenho menos 45 com menos 45, lembra das operações de adição e subtração? Sinais iguais, você soma, lembra? Então, todos os termos aqui, menos 45, todos têm o mesmo sinal. Então eu vou somar essas parcelas, que dá 225, e vou repetir o sinal de menos. Então soma das 5 parcelas aí, dá menos 225. Podemos fazer também uma multiplicação. 5 vezes menos 45, porque como as parcelas são iguais, basta eu repetir a quantidade de vezes que tem as parcelas. Como são 5 parcelas, vai ficar 5 vezes menos 45. Observamos então que a dívida de José é R$ 225. Esse problema da dívida de José foi resolvido através de uma multiplicação, pessoal, de dois números, onde um é positivo e o outro é negativo. Situações que exemplificam multiplicação de dois números inteiros. Primeiro caso, quando multiplicamos dois números positivos, o resultado é um número positivo. Exemplo disso, qual o valor de mais 2 vezes mais 7? Uma das ideias da multiplicação é a adição, certo? Então, basta eu fazer 2 vezes mais 7, é pegar mais 7 com mais 7. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, vai ficar 7 com 7, 14. E os sinais são positivos, então continua positivo. Ou simplesmente 14. Quando é positivo, não precisa colocar o sinal. Segundo caso, quando multiplicamos dois números inteiros, um positivo por um negativo, o resultado é um número negativo. Exemplo, qual é o valor de mais 2 vezes menos 8? Pessoal, aplicando a ideia de adição novamente, temos que 2 vezes menos 8 é menos 8 com menos 8. E temos que eles são sinais iguais, menos 8 e menos 8, então a gente vai somar o 8 com 8, que são os valores absolutos, que dá 16, e repete o sinal. Então vai ficar menos 16. Ok? Terceiro caso. Quando multiplicamos dois números inteiros, um negativo por um positivo, o resultado é um número negativo. Exemplo, qual é o valor de menos 2 vezes mais 8? Perceba que menos 2 é o oposto de mais 2. Ou seja, eu posso colocar o menos 2 na forma de menos, parênteses, mais 2. Esse menos que está antes do parênteses representa o oposto de um número. Então, o oposto de mais 2 é menos 2. Com isso, em vez de colocar menos 2, eu posso colocar menos mais 2, vezes mais 8. Só que mais 2 vezes mais 8, eu sei que é mais 16. Repetindo o sinal de menos, que estava fora do parênteses, então eu vou ter o oposto de mais 16. Para achar o oposto de um número, basta trocar o sinal. Se é positivo, fica negativo. Então o oposto de mais 16 é menos 16. Ok? Resumindo, menos 2 vezes mais 8 vai ficar menos 16. Quarto caso, quando multiplicamos dois números inteiros negativos, o resultado é um número positivo. Qual é o valor de menos 2 vezes menos 8? Já vimos que menos 2 é o oposto de mais 2. Então, em vez de colocar menos 2, eu posso colocar menos mais 2. Só que mais 2 vezes menos 8, já vimos que vai dar menos 16. Então, eu vou ficar com o oposto de menos 16, que é igual a 16 positivo, certo? Então, menos 2 vezes menos 8 é igual
a 16. Resumindo, pessoal, se tivermos um produto, ou seja, multiplicação de sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Se tivermos um produto de sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. E se um dos fatores for zero, o produto vai ser zero, ou seja, o resultado é zero. Exemplos de aplicação. Primeiro, descobrir os fatores da questão. Quais os números distintos que o produto resulte em mais 9? Eu sei que os divisores de 9 são 1, 3 e 9, naturais. E se forem inteiros, basta trocar o sinal. Então eu vou ter os números negativos e os números positivos. Todos eles vão ser os divisores inteiros de 9. Escolhemos dois que sejam distintos e de mesmo sinal. Assim, temos o menos 9 com o menos 1 e o mais 1 e mais 9. Perceba, pessoal, que menos 9 vezes menos 1, os sinais são iguais, então vai ficar positivo. E mais 1 vezes mais 9, os sinais são iguais, também vai ficar positivo. E 1 vezes 9 é 9. Segundo exemplo, Ana Maria resolveu fazer umas economias, guardando R$ 150 por mês. Começou em abril e seguiu até o mês de agosto. Com a chegada do mês de agosto, quanto Ana Maria guardou? Faça as operações utilizando números inteiros com seus respectivos sinais. Seguinte, pessoal, se eu juntar abril, maio, junho, julho, agosto, são 5 meses. Certo? E como ela está guardando dinheiro, então é positivo. Ela vai ficar com dinheiro. Então, eu vou ter 5 parcelas de 150, que vai resultar em quanto? R$ 750 que ela vai ter guardado. Outra, Maria gastou R$ 900 no mês de agosto e resolveu pagar com suas economias, que nós vimos que deu R$ 750. Com quanto Maria ficou? Seguinte, vai ficar R$ 750 menos R$ 900, que é o que ela gastou. Só que vocês estão percebendo que ela gastou mais do que ela tinha? Então, de cara já dá para ter uma ideia do sinal, não é isso? Lembrando da regra, se os sinais são diferentes, já sei que o meu resultado vai ser negativo. E pegando os valores absolutos, 900 menos 750 vai dar 150, ou seja, a resposta vai ser menos 150. Ela vai ficar devendo, pessoal, olha só. Então, agora é a parte de divisão de números inteiros. Coloquei aqui o exemplo. José comprou uma bicicleta que custou R$ 225 em 5 prestações iguais. Quanto José pagou em cada prestação? Podemos representar a compra de José da seguinte forma: menos 225, porque é uma dívida, dividido em 5, ou seja, 5 prestações. Usando a operação inversa, temos de responder a seguinte pergunta: qual número devemos multiplicar por 5 para obter menos 225? Pessoal, vamos pensar nesse número, que multiplicado por mais 5 de menos 225. Esse número então seria qual? Menos 45, pois menos 45 vezes 5, sinais aqui são diferentes, o resultado então vai ser negativo, e 5 vezes 45 dá 225. Analisando a compra de José, verificamos que ele pagou R$ 45 em cada parcela, ou seja, pagou menos 45. Vamos ver alguns casos então. Na divisão de um número negativo por um número positivo, o resultado é negativo. Exemplo, você pensa que em um número que multiplicado por mais 5 for igual a menos 225, nós vimos que é menos 45, pois menos 45 vezes mais 5 dá menos 225. Mas nós podemos fazer o que? A operação inversa, que vai ser
Então, menos 225 dividido pelo número positivo, mais 5, que vai resultar no menos 45. Segundo caso, na divisão de um número negativo por um número negativo, o resultado é positivo. Olha só, pense em um número que multiplicado por menos 5 dê igual a menos 25. O número vai ser 5, pois 5 vezes menos 5 é igual a menos 25. Pessoal, mas fazendo a inversa dele, eu posso pegar o menos 25 dividido por menos 5, que vai ser igual a 5 positivo, certo? Terceiro caso, na divisão de um número positivo por um número negativo, o resultado é negativo. Pense em um número que multiplicado por menos 5 dê 25. Ora, esse número vai ser menos 5, pois menos 5 vezes menos 5, sinais iguais, então vai ser mais o resultado, 5 vezes 5, 25. Só que eu posso fazer a operação inversa, pegar o 25, que é um número positivo, dividir por uma dessas parcelas aqui, menos 5, que vai ser igual a outra. Então vai ser 25 dividido por menos 5 é igual a menos 5. Perceba que o 25 é positivo e o outro valor vai ser negativo, igual a um valor que negativo. Quarto caso, na divisão de 0 por um número positivo ou negativo, o resultado é 0. Ora, se eu pegar um número, multiplicar por 5, por exemplo, que dê 0, que número vai ser esse? Esse número, pessoal, vai ser 0, pois 0 vezes 5 é 0. Então, se eu pegar 0 e dividir por 5, também vai dar 0, que são operações inversas. Resumindo, quando eu tenho um divisor e um dividendo com o mesmo sinal, sinais iguais, o resultado, que é o quociente, vai ser positivo. E se os sinais forem diferentes, o resultado vai ser negativo. Se o dividendo for 0, então o resultado, ou seja, o quociente, vai ser 0. Vamos ver algumas aplicações. Rosana deseja comprar um carro zero, no valor de R$24.000, mas somente tem disponível a quantia de 20 mil. Dividido em 5 parcelas iguais, quanto fica cada parcela do valor restante? Ora, pessoal, se eu pegar 24 mil menos 20 mil, ainda fica faltando R$4.000. Esses 4 mil dividido em 5, fazendo o inverso, temos um número que multiplicado por 5 dê 4 mil. Só pode ser o quê? 800. Logo, 4 mil dividido por 5 vai ser igual a R$800. Entendido? É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.